Treino em foco, análise de exercício. E hoje a análise de exercício vai linkar com o que vocês viram essa semana no treino em foco anatomia, que foi o músculo deltoide. Aonde, quando eu abordei o nosso boneco anatômico, o músculo deltoide, eu coloquei para vocês: assistam o treino em foco, análise de exercício de semana, na sexta-feira, onde nós iremos abordar exercícios que trabalham o músculo deltoide. E é isso que eu estou aqui agora para demonstrar para vocês. Então eu vou começar demonstrando um exercício dentro do que eu já mostrei no treino em foco anatomia, que o músculo deltoide, o músculo do ombro, ele é o forte abdutor do ombro, ou abdutor da articulação glenohumeral. A abdução é esse movimento que eu estou agora demonstrando, ou seja, quando o braço, e obviamente o segmento antebraço e também a mão, se afastam do eixo central, da linha central do corpo, nós estamos fazendo uma abdução. Esse movimento de abdução, que pode ser de 45 graus, que pode ser uma abdução de 90 graus, ou uma abdução de 180 graus. Então, existe um arco de movimento, medido em ângulo aqui, onde eu faço uma abdução do ombro, e o motor para esse movimento é o músculo deltoide. Então, todo e qualquer exercício que eu gere uma sobrecarga ou uma resistência a esse movimento, obviamente estarei treinando a musculatura do ombro, a musculatura de deltoide. Eu vou pegar um halter aqui e vou mostrar isso para vocês. Eu tenho um peso leve, mas para demonstrar fica adequado. A pessoa, obviamente, para esse exercício de elevação lateral, ela pode fazer bilateral, como pode fazer unilateral, como eu vou demonstrar agora. Afastamento lateral dos pés, o joelho semiflexionado, alinhamento da coluna vertebral, mantendo as curvaturas normais, fisiológicas e anatômicas da coluna vertebral, ou seja, mantendo o alinhamento da coluna, sem alterar esse alinhamento, com uma leve flexão do joelho, que nós chamamos de semiflexão do joelho, para manter até mesmo uma estabilidade melhor durante o exercício. Vou me posicionar agora de lado, para que vocês possam ver isso. O joelho estendido, o joelho com uma leve flexão, alinhamento do tronco, manutenção das curvaturas normais da coluna vertebral, a sobrecarga do halter segurado na mão, mantenho esse alinhamento e vou fazer a abdução do ombro, fazer uma elevação lateral da carga. Então veja bem, de frente, entro na posição. O objetivo dessa posição, de semiflexão dos joelhos, em alinhamento da coluna vertebral, é estabilizar o corpo. Quanto melhor estabilizado, maior a quilagem que eu poderia usar, tanto unilateral quanto bilateral, para trabalhar a musculatura de ombro, para trabalhar a musculatura deltoide. Então é importante a estabilização corpórea com músculos que vão contrair isometricamente para manter essa estabilização. E esses músculos nós vamos chamar de músculos estabilizadores, que mantêm a postura corporal enquanto a musculatura deltoide atua para elevar lateralmente a resistência. No caso aqui, a resistência é ofertada pela quilagem. Então vejam bem, eu faço a abdução, faço a adução. Durante todo o arco de movimento, o músculo deltoide é o motor do movimento. Durante toda a ação, ele é motor do movimento. Tanto o deltoide na porção anterior, como eu mostrei no treino de foco anatomia dessa semana, quanto o deltoide em porção medial, como eu também mostrei no treino de foco anatomia, quanto a sua porção posterior. Então nós vimos que o deltoide funcionalmente ele tem 3 regiões, anterior, medial e posterior, e nesse movimento de abdução do ombro, ou o exercício de elevação lateral bilateral, ou elevação lateral unilateral, o deltoide como um todo, se o Jefferson agora aproximar a câmera, vocês vão conseguir notar, vou fazer uma anatomia palpatória, a gente vê que a região anterior está atuando, a região medial está atuando e a região posterior, ela também está atuando. Obviamente a região medial é a que atua mais forte na abdução do ombro, juntamente com a região anterior, que tem uma ação, mas não tão forte. Então, quando eu faço a abdução, nós chamamos no plano frontal, lateralmente, toda a musculatura deltoide atua, particularmente o deltoide medial tem uma ação um pouco mais focada nesse movimento, que tem uma posição biomecânica mais eficiente para trabalhar nesse movimento. Então, eu trabalho todo o ombro, com ênfase, um pouco de ênfase no deltoide medial. Como eu também expliquei no treino de foco anatomia dessa semana, então se você não viu, gostaria que você olhasse lá o treino de foco, vou pedir para o Jefferson colocar em destaque aqui do lado, para que vocês vejam a parte do deltoide anterior. O deltoide anterior ele vai ser trabalhado de uma forma mais isolada agora se nós fizermos uma flexão do ombro à frente. É isso que eu estou fazendo agora aqui. Eu faço a flexão, obviamente a resistência é contrária a esse movimento e o meu deltoide anterior, estou fazendo uma anatomia palpatória agora aqui, vocês podem perceber que o deltoide anterior está bem tenso e se eu analisar o deltoide posterior, onde eu estou palpando agora aqui, vocês podem ver que a musculatura não está tensa, ela não está contraída, porque essa musculatura de deltoide posterior ela é antagonista. E vejam bem, o deltoide anterior, ele é o agonista do movimento, ele está bem tenso, junto com o deltoide medial, que também tem uma participação, embora mais fraca. Então, se nós analisarmos
todo o deltoide trabalha na abdução. Todo o deltoide trabalha na abdução. O deltoide anterior, ele trabalha na flexão do ombro contra a resistência. Então eu posso trabalhar movimentos laterais e movimentos frontais com a quilagem, com a anilha, usando ela como resistência ao movimento, já que eu faço a flexão e a anilha busca a extensão do ombro. Dessa forma eu posso trabalhar todo o deltoide ou dar uma ênfase ao deltoide anterior, caso seja essa a sua necessidade e o seu objetivo de treino, ênfase em deltoide anterior. Se eu, por outro lado, quiser dar uma ênfase no trabalho no deltoide posterior, digamos uma situação em que você tem o deltoide medial e o anterior bem desenvolvido, e você não tenha o deltoide posterior acompanhando o desenvolvimento das demais regiões do deltoide. Seria interessante então que você fizesse um trabalho mais específico e mais focado na região posterior do deltoide. Isso é possível? Sim, isso é possível. Você vai entrar na mesma posição de estabilização que eu já descrevi para os outros exercícios e vai fazer uma extensão do ombro contra a resistência. Vejam bem, eu estendo agora o ombro contra a resistência e volto. Estendo o ombro contra a resistência e volto. Essa extensão do ombro, ela pode ser com o cotovelo flexionado, estender o ombro com o cotovelo flexionado, ou estender o ombro com o cotovelo estendido. Tanto faz a ação do cotovelo. Fato é que se estender o ombro para trás e volta, vocês podem notar agora com a anatomia palpatória que essa região está bem tensa, fortemente acionada na extensão do ombro, e a região anterior agora não tem a tensão muscular que tinha antes. Vocês podem ver que eu palpo essa região do deltoide anterior e ela não se encontra tensionada, contraída, porque ela agora funciona como antagonista à musculatura posterior. Então vejam bem, se eu quiser dar um enfoque no deltoide anterior, na porção anterior do deltoide, basta fazer flexões e voltar contra uma resistência, independentemente do exercício que você venha fazer. No caso aqui nós estamos trabalhando com o exercício de elevação frontal. Se quiser dar uma ênfase no deltoide posterior, elevação posterior. Se quiser dar uma ênfase em todo o deltoide, elevação lateral do ombro. Então esse é o exercício que o Treino em Foco traz em análise de hoje. O exercício de elevação de ombro lateral para todo o deltoide, elevação frontal para deltoide anterior ou, na mesma posição, estabilizando o corpo, elevação posterior para deltoide na região posterior. Então essa é uma variação do movimento de elevação do ombro, que é a abdução, mais tecnicamente falando, é a flexão do ombro ou extensão do ombro, mais tecnicamente falando. Esse é o formato de trabalho. Um último ponto e um aspecto a ser comentado é o ângulo ao qual você vai trabalhar. Então aqui, analisando a angulação de trabalho, eu vou fazer agora com o braço esquerdo para poder ficar para o outro lado para a câmera. Se eu trabalhar uma angulação muito embaixo, muito próximo à posição anatômica, essa que eu me encontro agora aqui, a carga, como ela é sempre para baixo, a resistência ofertada pela anilha é sempre para baixo, o meu braço de alavanca ele é ineficiente para treinar a musculatura, ineficiente nessa posição. Ele começa a ser eficiente a partir aproximadamente de uns 30 graus de abdução. Aí o trabalho deltoide começa a ser eficiente. Nessa posição, vocês podem ver que não é um trabalho deltoide, embora continue havendo a resistência ofertada pela anilha, pelo halter. A partir de aproximadamente uns 30 graus, eu crio um braço de alavanca interessante para o trabalho deltoide e começo a ter um trabalho tensional importante, principalmente, como eu já falei, para deltoide medial. Isso vai ter maior carga tensional aos 90 graus. Nessa posição, em relação ao corpo de 90 graus, é onde eu tenho maior carga tensional sobre o deltoide. Se eu começar a angular acima e deixar totalmente verticalizado a 180 graus, essa posição é um ponto de descanso, relativo descanso para a musculatura, onde eu não tenho um trabalho tensional significativo para a deltoide. Então vejam bem, biomecanicamente analisando por braço de alavanca, essa posição é ineficiente, traz pouca geração de tensão para a deltoide. Posições acima de 20, 30 graus começam a gerar uma tensão significativa ou razoavelmente significativa para a deltoide. Aos 90 graus é a posição mais intensa de trabalho deltoide, mantendo-se a mesma quilagem. E aos 180 graus é outro ponto de descanso, onde eu não tenho, novamente, um trabalho eficiente para deltoides. Então, se vocês buscam ângulos de trabalho eficientes para trabalhar deltoide nas elevações de ombro, tanto laterais quanto frontais, o interessante é que busquem bilateralmente ou unilateralmente trabalhar com ângulos mais próximos dos 90 graus, como eu trabalho aqui. 90 graus, 20 a 30 graus abaixo, 90 graus, 20 a 30 graus acima. Se eu manter um arco de movimento em torno dos 90 graus, 20 a 30 graus abaixo ou 20 a 30 graus acima, eu terei um bom trabalho muscular para deltoides, um trabalho forte, um trabalho eficiente para deltoides, sem necessariamente usar uma quilagem elevada. Com uma quilagem relativamente baixa ou moderada,
já terá um trabalho bem forte para deltoides, desde que eu mantenha o cotovelo estendido e trabalhe próximo dos ângulos de 90 graus. Então, sem trazer até em cima o movimento e sem levar até embaixo o movimento, próximo aos 90 graus seria o ideal de trabalho do deltoide. Isso vale também para a flexão frontal, próximo aos 90 graus é o maior braço da alavanca quando eu tenho um trabalho mais eficiente para deltoide anterior. Para deltoide posterior, essa regra não vale muito porque nós não conseguimos fazer uma extensão significativa do deltoide posterior com as elevações de ombro. Então vejam bem, o treino foco análise de exercício de hoje buscou trabalhar com exemplo de apenas um halter, trabalhando unilateralmente, mas criando a possibilidade do trabalho bilateral e tentou mostrar como trabalhar o ombro com diferentes movimentos, no plano frontal, abduzindo lateralmente, ou fazendo flexão do ombro no plano sagital ou extensão do ombro no plano sagital. Aonde pode-se trabalhar todo o deltoide ou regiões específicas do deltoide para trabalhar. Chama atenção que o link com o treino foco anatomia dessa semana irá ajudar sobremaneira vocês entenderem essas questões. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido, espero que apliquem aos seus treinamentos e experimentem essas questões de ângulo. Peguem um peso, tentem sustentar num determinado ângulo, em outro ângulo, e vocês irão perceber na prática do seu treinamento, do treinamento de vocês, que essas questões de braço e alavanca são fundamentais no treinamento. Próximo aos 90 graus, maior tensão muscular. Era isso, pessoal. Espero que tenham entendido, espero que apliquem. Até semana que vem, numa outra análise de exercício. Um abraço, até lá. Pelo fato da minha posição adotada para a execução do exercício, passivamente ele já se encontra encurtado, e dessa forma se tem pouca margem de encurtamento para o trabalho de tornozelo, que é o que nós vamos executar agora aqui. Então, por exemplo, o pessoal posiciona os pés, alavanca para o lado e trabalha esse movimento.